Bom, gente, estou tendo um prazer e a honra de receber um cara aqui que, além de ser um cracaço de bola, ele tem tanto apelido que eu já não sei nem qual apelido que eu vou chamar aqui, porque ele tem Mustang português, Rei da Trivela, por causa da Trivela, Harry Potter, que será mais Harry Potter, né? Tem mais algum que eu estou esquecendo, Quaresma? Já meteram também o Senhor dos Anéis, Senhor dos na altura, eu jogava com anéis. É mesmo? Porra, acho apelido. Mas o que eu mais gosto é o Monu. É qual? Quaresma. Ah, é o seu nome, Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma, obrigado por você ter vindo, meu irmão. Obrigado. Pô, prazer enorme. Como é que foi jogar aqui ontem no Maracanã, no Rio de Janeiro? Finalmente, né? Foi bacana. Então, eu tava a dizer isso à minha família. A mim impressionou-me o estádio, sabe? O ambiente. É mesmo? É a primeira vez que eu vim ao Rio e vim ao Maracanã. E é incrível. A entrada foi legal demais. A entrada, a paixão que os adeptos transmitem para os jogadores, e estamos a falar de um jogo que não tem nada a ver com aquilo que estamos habituados, né? Sim. Então, sinceramente, eu estava a dizer isso à minha mulher e foi um estádio que eu podia ter jogado. É verdade. Tantos anos, né? Podia ter vindo. Podia ter jogado. Ali é um ambiente muito... É diferente, né? É diferente. Tu entras no campo e sentes assim algo diferente, sabes? Você que tem feito muito desses jogos de Legends, né? De Barcelona, de Real Madrid e tal, no mundo inteiro. Que ali o pessoal você vê muita gente ali, e o calor do povo brasileiro. Aquela entrada com as crianças... Eu sempre digo que às vezes é difícil, porque todo mundo quer entrar com as crianças, fica meio até desorganizado. Só que você vê mais de 100 crianças, a alegria deles ali, eu acho que faz bem a gente, né? Olhar aquilo ali, né? Então, era aquilo que eu digo muitas vezes. Nós que chegamos a um patamar diferente de uma pessoa normal, tu também tens que dar esse valor e esse contributo para as crianças sentirem esse dia feliz. Sabes? Então, eu digo sempre, nós não podemos esquecer que também já fomos crianças, também já tivemos um ídolo na vida. Muito. Então acho que é importante termos esses momentos com as crianças. E você, principalmente, você sempre fala da tua infância, como foi complicada, por causa da história de ciganos, você teve muito isso, né? Quer dizer... Então, eu também... A gente em Portugal não dizemos favela, né? Dizemos bairro. Mas é mais ou menos a mesma coisa, favela e bairro. Aqui bairro é como se fosse, tipo, a Barra da Tijuca é um bairro. Aqui é a zona dos ricos, né? Mas tem Copacabana, Ipanema, tudo é um bairro, né? Como se fosse um bairro dentro da cidade. Mas em Portugal, bairro é favela. Ok? Então, eu sou daí, E bairro é como? Bairro mesmo? Que a gente fala? Bairro é aquelas casas montadas com madeira, sabes? Não, barraca mesmo. Mas o bairro que a gente chama aqui em Portugal, o quê? Tipo assim, aquele neighborhood, sabe como é que é em inglês? Tipo assim, Ipanema, Copacabana, é o quê? Chamamos, sei lá, Cascais, tens Cascais, que é a zona das pessoas que têm mais dinheiro, não tem bairro. Tu quando dizes bairro... É porque o Rio é muito grande. Então, o Brasil é muito grande. Então, nós quando dizemos bairro, é bairro, puro bairro, sabes? É favela. Entendi. Então, eu vim daí. E eu acho que tu, por muito tu chegues a um patamar elevadíssimo, que eu consegui chegar, não podes esquecer de onde vieste, sabes? E tem muito jogador que esquece, mas cada um faz o que quer da vida. Eu não concordo, porque eu acho que a gente tem que se lembrar de onde viemos, daquilo que passamos, das origens, e dar valor a quem esteve contigo durante essa passagem difícil. E depois que a gente passa a carreira, depois de 35, 40, você começa a ver, você teve filho, a gente vê a vida diferente, né? Muito diferente. Eu posso dizer que depois de ser pai, a minha cabeça já assentou. Você tá com quantos? Dois? Só esses dois? Não, tem três. Tem três. Então tem um que não veio. Que idade? Fala o nome deles. Tenho a Ariana com 15 anos, vai fazer 15 anos, tem 14. Tenho o Ricardo, que está aqui com 12. Que já joga pra caramba, ali que eu tava vendo. E tenho a Cauana, que também está aqui com 9. Então ela tem 9. De 15 então 9. Ficou... a de 15 ficou em Lisboa.
É muito bom, né? Seria outra coisa. Você fica pensando, se eu pensasse assim quando eu jogava, acho que eu tinha evitado alguns problemas. Mas eu vou te dizer uma coisa, não me arrependo de nada daquilo que eu fiz. É mesmo? Não me arrependo. Eu ia te perguntar isso, se tinha alguma coisa assim que você lembra, só podia ter feito alguma coisa. A única coisa que eu acho que podia, ou que se calhar neste momento não o fazia, foi quando eu pedi para sair do Barcelona. Com 18 anos. Que era quando o Rijkaard estava lá? Estava o Rijkaard, estava o Ronaldinho, entrei no mesmo tempo com o Ronaldinho. Sim. E eu tinha que ter um pouco de paciência, porque era muito jovem, a minha oportunidade iria chegar e eu não aguentei essa paciência, sabes? Não quis esperar por chegar ao meu momento. Talvez tenha sido a única coisa que eu podia mudar, de resto eu não mudava nada. Do resto é a tua personalidade, não tem jeito. Nada. Nasceu comigo, vai morrer comigo. E quando as pessoas também fazem coisa errada com a gente, cara, não tem muito o que fazer. Então, e tu que estás no mundo do futebol, né? Tu sabes que o futebol não é fácil. Não, você estava falando com meu pai agora. Então, e normalmente só saem as coisas ruins para cá para fora. Óbvio. E a culpa é sempre do jogador. É o que vende, né? Então, nunca é do treinador, nunca é do diretor, nunca é de ninguém, é sempre do jogador. Na maioria das vezes. Então, e durante a minha carreira passou-se muita coisa e sempre me meteram a culpa em cima de mim. E eu nunca fui de falar. Mas você acha que era por quê? Pela personalidade sua, assim? Por ser... Então, porque se calhar pela minha personalidade, se calhar por eu também não concordar com muita coisa, tu podes ser o treinador, eu tenho que respeitar as tuas opções, certo? Claro. Mas eu não tenho que aceitar a tua opção, eu tenho que respeitar a tua opção. Sim, você pode comunicar e falar, cara... Tu tens a tua opinião, eu tenho a minha, claro. Certo? E só que no mundo do futebol, quando tu és muito sincero, muito direto, normalmente... É o bad boy, não sei o quê. Normalmente tu é que sais prejudicado, né? Então foi que muitas das vezes foi o que aconteceu comigo. Porque jogador, a pessoa não sabe, relação com a imprensa também. Então, eu não tinha. Não tinha nenhuma. Não, eu não falava para jornalistas, eu não dava entrevistas. Sempre fui educado para toda a gente, porque... Sim. Nasci pobre, mas tive uns pais que me deram muita educação e nunca aceitaram que eu fosse, eu e os meus irmãos, fôssemos mal educados, mas eu nunca gostei de dar entrevista. Então os jornalistas, muitos deles pensavam que eu era arrogante. Mentira, não quer falar com a gente. Que não quer falar com ninguém, acha que é mais que todo mundo. Então essa fama começou ali a rodar, né? Mas eu sempre tranquilo, porque quando estás consciência tranquila... É porque cansa também, né? Falar uma coisa e tira do contexto, bota outra coisa e se falar... Porque agora é mais fácil, né? Porque agora com redes sociais e tal, é mais fácil tu chegares... Num minuto você diz, né? Então, tu chegas e dizes, não, isso é mentira, não falei isso e tal. Mas na altura, há 20 anos atrás... Não havia direito de resposta não tinha. Então, vai botar no jornal? Botar uma tinha desse tamanho. Inventa grana. Então, nos jornais saía uma página a falar mal de ti e tu não tinhas como ir justificar. Então eu deixava passar, só que para quem lê, a culpa é tua. Não vira verdade, né? Uma mentira, muitas mentiras seguidas vira uma verdade. Então, era o que acontecia. Se meu pai, que é aquele cara todo, sempre deu atenção para tudo, ainda tem gente que consegue inventar coisa, tu imagina para alguém que não quer falar. Você imagina, com essa tua fama e tal, não é fácil não. Então, eu sempre fui isto. Eu gosto de ajudar quem tem quem eu acho que precisa de ajuda. Eu gosto de ajudar, mas como vocês dizem, eu nunca fui aquele puxa-saco, né? Que vocês... Sim, puxa-saco, eu detesto pessoas puxa-saco. Eu prefiro que tu me digas a verdade na cara. Concordo. Do que me estejas a dar um abraço e depois, sabes, falar mal por trás. Vai falar mal por trás, vai... E essas coisas a mim
custa-me um bocado a lidar com esse tipo de coisa. E no mundo do futebol No mundo do futebol é complicado. Lembra que a gente estava falando ali da história de ser filho? É muito então, complicado. Comigo era assim, era tipo, ou o cara me tratava bem demais ao ponto de ser um puxa-saco, né? E aí queria... Ou o cara queria mostrar que ele não era puxa-saco, e aí, comigo não vai jogar. Então o tratamento era sempre diferente. Então o futebol, o futebol é muito complicado. Eu digo, às vezes digo ao meu filho, porque ele tem o sonho de ser jogador, eu digo, Ricky, vais ter que saber sofrer. Vai. Porque tudo o que tu faças para o bem, eles vão dizer, o pai também fazia. Se tu fizeres para o mal, também vão dizer, o pai também já tinha um feitio complicado. Já, no seu caso. Entende? Tanto para o bem como para o mal, vão sempre falar mal, vão sempre comparar com o teu pai. Mas eu acho que eu acho que a educação que a gente lhe dá em casa, ele está preparado para o que vem. A gente sofre. Teve uma que me mandou, que estava no meio do evento, de fazer o evento, e estou mandando um monte de mensagem, eu não estava respondendo, porque é muita gente. Aí eu vi ontem, depois do jogo, ela falou assim, obrigado por não responder, se fosse o meu ídolo, responderia. Eu falei, puta que... Então manda para ele, pô, então, você me desculpa que não dá, só tem maluco. Agora vem cá, você quando você morava nos bairros, lá que você falou, vocês jogavam bola, todo mundo jogava bola. Na rua. Todo mundo jogava bola, igual a gente aqui, né? Na rua. E aí você já pensava, quero ser jogador. Então, eu não pensava isso. Não. Não. Eu não pensava em ser jogador. Eu, sinceramente, eu comecei, entretanto os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos mais ou menos, separaram, eu fui viver para perto, não era dentro do bairro, mas era perto de um bairro complicado, que se chamava Casal Ventoso, que era, posso dizer que era a fábrica da droga, era ali que começava a disparar para todo lado. Então os meus amigos eram todos daí dentro. Então, o meu dia-a-dia era de lá dentro. Então, tu começas a ver muita coisa lá dentro. Né? Então, eu não queria ser jogador. Eu pedi à minha mãe para me colocar no karaté, porque era uma coisa que eu gostava, porrada, não sei o quê. Depois eu quis ir para o hóquei. Hóquei? Hóquei. Hóquei no gelo? Não, hóquei normal, hóquei patins. Era hóquei no patins. Então, entretanto eu comecei a treinar e a minha mãe disse, não, ou vais com o teu irmão, porque eu tinha um irmão que já jogava no Sporting, ou vais com ele jogar futebol, ou então não há desporto para ti, sais da escola e vens para casa, de casa vais para a escola. Eu disse, não, sair da escola e vir para casa, de casa para a escola, não. Eu queria era andar na rua, né? Então eu disse, ok, então eu vou jogar bola. Quer dizer que foi tua mãe, então você foi forçada a jogar bola. Ainda bem, né? Ainda bem. E então aí começou a paixão pelo futebol. Você já torcia pelo esporte? Não torcia por ninguém, não ligava ao futebol. O meu irmão sempre foi muito apaixonado pelo futebol. Eu não era apaixonado pelo futebol. Eu via os jogos, mas ainda hoje eu não consigo estar em casa a ver um jogo de futebol. É mesmo, cara? Não vejo. Se for um jogo grande, assim, por exemplo, hoje vai dar um Sporting Benfica, que é um derby, bom jogo, eu fico a ver. Aí você assiste. Ou então um Porto Benfica, um Porto Sporting, clássico lá, eu vejo. Agora assim, um jogo normal, você não gosta? Eu não vejo jogos. É mesmo? Eu não vejo futebol. Interessante isso. Eu conversei com o Serginho uma vez, Serginho que era do Milan, ele falou, eu não gosto de jogar futebol. Eu falei, cara, nunca tinha visto isso. Jogador não gostei. Então, tipo... Depois parou, né? Tipo, há muitos treinadores que, por exemplo, eu sou extremo, né? Sou ala. Sim. Então, o treinador chegava perto de mim e de mais 2 ou 3, né? Que jogavam na minha posição, entregavam um DVD para tu saberes quem é que era o lateral, qual eram as funções do lateral, onde é que eles tinham mais dificuldade, onde é que eles atacavam melhor.
Eu não perdia tempo a ver nada. O Garrincha dizia isso. Eu não perdia tempo a ver nada. Eu dizia, ok, eu recebia o DVD, chegava no quarto. Não sabia nem quem era no dia seguinte. Nada. O Garrincha dizia, aquele pessoal de branco, alemão, é isso? Tá bom, aqueles lourinhos, tá bom. Eu não sabia se ele saía bem para a esquerda, se ele saía bem para a direita, não sabia nada. Só que eu depois entrava em campo e naqueles primeiros 5 minutos eu já estudava o lateral. Entendi. Eu começava a perceber, ok, ele tem dificuldade na direita, então é ali que eu vou complicar a vida dele. E começava a jogar assim. Só não analisou direito o Fernando, zagueiro, ontem. Você não analisou direito, te deu um carrinho e tu sentiu a perna, tu puxou, foi atrás da coxa, né? Foi na coxa. Quaresma, são os minutos finais do primeiro tempo. E até 40, gente. Aí o Zico falou, não, bota mais 5 aí que a galera quer jogar. Vamos até 45. Quaresma levou a melhor no fundo. Falta o campo. Tiro de meta pro time branco. Pum, arrancou assim? Não, mas eu já sabia. Não, mas eu já sabia que me ia lesionar. Só porrada. É mesmo? Porque eu de manhã eu estive na praia com os meus filhos. Depois fui para o jogo. Não aquecemos. Esse meu atleta também não dá, pô. O cara traga pro jogo, o cara é disciplinado. Depois não aquecemos. Não deu para fazer nada, não alonguei nada. Então, cheguei lá dentro, um calor do caraças. Melhorou o tempo. Pra sair eu botar na cláusula. Tem que ficar com concentração. Aí já, não, mas... não foi uma que você veio pra cima, botou na frente e deu o carrinho. Aí você foi. Aí depois começou. Aí já senti. Não, mas os 40 minutos que eu tive em campo, eu senti-me como uma criança. Pô, foi legal. Tava bem. Deu até uma de trivela que o pessoal, na hora que eu botei lá no que você vinha, você, cara, mesmo com tudo isso que você tá falando, a gente falou dos treinadores, cara, impressionante. De todos que a gente colocou, acho que a resposta dos brasileiros mais forte foi a sua, cara. Impressionante. Todo mundo, Quaresma é o mágico, eu não sei o quê. E é unânime que o pessoal, primeiro da Trivela, se ele não bater com Trivela no jogo, não é pra jogar. Quaresma, Wesley tá pedindo a bola. Que isso de Trivela, defesaça! E a outra é que todo mundo dizia que você podia ter sido o melhor do mundo em alguma... Que é o que você disse também, né? Que o pessoal fala do Cristiano, que foi para uma outra, mas você também... Você sente isso também, né? Que você eu sinto isso. Eu sinto que tinha talento para chegar à bola de ouro. Mas não cheguei, vou fazer o quê? Vou ficar a pensar nisso? Não. A vida continua. Mas achei incrível como as pessoas... todo mundo tem uma memória. Eu jogava com Quaresma no videogame. São uma coisa que eu sempre fiquei assim um pouco admirado, foi com isso, porque sempre que eu ia jogar a algum lado e estavam lá, e estava sempre povo brasileiro, todos me diziam, porra, cara, tens que jogar lá no Brasil, você é fera. Você é fera. E eu ria-me, né? Porque eu achava piada aquilo. Às vezes eu dizia à minha família, pô, como é que os brasileiros me conhecem? Porque aqui não passa muito o campeonato português. Não, passa. Agora. Cara, eu acho que há muito tempo já está passando. Sim? Pelo menos há uns 10 anos, acho que direto. E eu pensava, pô, como é que me conhecem assim tão bem para ter esse carinho, sabes, por mim? Pô. Porque muitos diziam, não, teu futebol é brasileiro, teu futebol não é português, sabes? Pela ginga, pela coisa. Coisa que eu acho que o Brasil está a perder. Eu acho que muitos estão indo tão novos para a Europa, estava falando isso ontem, que estão virando mini-europeus. Sabe como é que é? Que eles vão com 16, 15 anos, perderam a essência do eu acho que também, como vocês hoje em dia têm apostado mais em treinadores europeus, também a mentalidade muda, não é? Também. Porque o treinador europeu traz aquela parte da tática e que eu sinceramente a mim aborrece-me um bocado, porque eu nunca fui muito de táticas e por isso é que era um jogador diferente, porque não ligava muito à tática. E o jogador brasileiro era isso, não havia tática. Eu jogava na rua. Então havia muita magia no futebol brasileiro, no jogador brasileiro. E hoje em dia, para mim, tu tens um que é super mágico, que se chama Neymar.
Esse para mim é unânime. Eu sei que vocês brasileiros criticam muito o Neymar. Não, isso é uma crítica que eu faço, dos brasileiros que criticam o Neymar demais. É impressionante. Para mim é um super craque. É o último, assim, dos últimos 10, 15 anos é sem dúvida o Neymar. Eu sempre conto a história do Breitner, lembra do Breitner, da Alemanha, que veio no Brasil e deu uma entrevista, que ele disse isso, ele disse que no início, o meu pai foi a maior venda da história, foi 5 milhões, em 83, para a Udinese. E já tinha 30 anos, já tinha filho, já tinha tudo. Depois eles começaram a levar o brasileiro com 20 e poucos anos. Djalminha, Romário, Edmundo, Ronaldo. E já eram mais maluquinhos, porque é brasileiro. Já tinha. Aí eles começaram a querer trazer muito cedo. Então hoje com 16 o cara tá indo. Que é para adaptar logo ao futebol europeu, à mentalidade europeia. Mas aí vai estragar outras coisas. Não jogou no Brasil o tempo suficiente para criar aquela coisa do brasileiro. Vai estragar outra coisa. Então, eu admiro muito o Neymar, eu não o conheço como pessoa. Sim. Mas admiro muito o futebol dele porque ele dentro de campo é ele próprio. Sabes? Tu sentes que ele não liga a nada. Mas ele é um menino bom pra caramba. Então, eu não o conheço como pessoa, por isso eu digo, não posso falar dele como pessoa, porque não o conheço. Eu tive uma vez com o Neymar e agradeço-lhe pelo carinho que ele teve como o filho, tirou uma foto com o filho, e eu agradeço-lhe por isso, mas não conheço ele no dia a dia. Agora, como jogador, é dos jogadores que eu mais admiro. É impressionante. Hoje em dia. Ele teve no nosso jogo duas vezes, tirou foto com todo mundo, mas todas as crianças. Moleque bom. O toque de bola dele é muito diferente dos outros. Podem-me falar do Vini, que agora está aí na bola de ouro. Podem-me falar do Rodrigo, podem falar do Rafinha, que está bem. Mas estão muito longe do Neymar. Eu também acho. Eu acho até que ele poderia ter bola de ouro? Porque o Messi e o Cristiano são caras muito focados. Muito. Ele eu acho que é mais assim, sabe? Ele é ele. Mas eu acho que não vou dizer roubar, porque roubar é uma palavra feia, mas eu acho que lhe tiraram uma bola de ouro em 2015. Sim, também acho. Em 2015 a bola de ouro era do Ney. Como essa última premiação do Vinícius Júnior, essa outra que foi uma brincadeira. Isso também foi uma brincadeira. De mau gosto. Isso foi uma brincadeira. Eu nunca entendi muito bem essa parte da bola de ouro. Porque se tu ligas ao que tu ganhas como equipa, como é que tu vais dar uma bola de ouro a um jogador então? Não é? Que nem foi o melhor jogador do time dele. Não, nem foi. Nem na seleção dele. Por isso há coisas que eu não entendo, mas o futebol é isto, né? Mas quando você começa a enfrentar demais... Você sabe, falando do Senna aqui, ele era assim, ele confrontava quem mandava, e aí era... E vais à busca de problemas, né? Não tem jeito. Então, às vezes eu buscava o problema. Não, imagina. Ricardo, falando do Sporting, cara. Tu jogou no Sporting até com o Cristiano, você fez uma dupla, você jogou... O Sporting, tu sabe que é nosso time do meu avô, o pai do meu pai. Meu pai torce pro Sporting. E meu avô é Sporting. Nós somos Antunes Coimbra. E todos os torcedores do Sporting, né? E você, o pessoal, você marcou uma época sua muito boa lá no Sporting, né? Eu entrei no Sporting com 8 anos. 8, perto dos 9. Graças à sua mãe. Então depois saí com 18 para o Barcelona. Só que o que aconteceu foi que eu, quando saí do Barcelona, eu queria voltar à minha casa, né? Que era o Sporting. E o Sporting fechou uma porta. Entendes? Tipo, andou ali a enrolar e tal, e contratou outro jogador. E, entretanto, o Porto... quando você foi para lá. Veio falar comigo e tal, e eu vou para o Porto. Mas toda a gente sabia que eu queria ir para o Sporting, queria voltar à minha casa. Então, desde aí, eu fiquei um bocado magoado com o Sporting. Um pouco magoado. E depois fui para o Porto, fui feliz no Porto, e hoje em dia sou portista. Você virou torcedor do Porto. Você ganhou muito título lá com o Porto, né? Eu fui muito feliz no Porto. Eu ganhei não foi só títulos, porque ganhei muitos títulos e importantes, mas foi a maneira como receberam, sabes? Tipo, abraçaram
Então, isso aí marcou muito a cidade, o clube. Até hoje, então, você é ídolo lá, né? Demais, né? Até hoje. No Porto. Então, Você acha que o do Porto... Acho que eu vi uma entrevista sua dizendo isso, que no Porto você jogou num nível que você podia ter sido aquilo que você falou do melhor do mundo, mas você acha que por ser Porto e não tá, tipo, Barcelona tem isso, que ele te fala aqui que no Brasil, meu pai teve anos, que assim, era para ser melhor do mundo, mas ninguém ia botar o melhor do mundo do Brasil, era só da Europa. Então, eu já disse isso, as épocas que eu fiz no Porto, se eu fizesse num Barcelona, as mesmas épocas que eu fiz no Porto, eu ganhava a bola de ouro. Aí eu não tenho dúvida disso. É verdade. Só de brasileiro que ganhou no só que Milan, só que é assim, o Porto é grande, mas não podes comparar com o Real Madrid, né? A força é outra. Mas é o que eu digo. Eu jogava pela felicidade e pela paixão que tenho ao futebol. Sabe, eu nunca pensei em ser o melhor do mundo. Se calhar devia ter pensado. Devia ter pensado. Por exemplo, o Cristiano sempre pensou em ser o melhor do mundo. Colocou como um objetivo. Ele colocou como um objetivo e focou para aquilo. Eu nunca foquei, eu jogava por me sentir feliz em campo. Prazer, Eu tinha problemas fora de campo e entrava em campo e esquecia tudo, sabes? Parecia que a bola era mágica, sabes? É o Harry Potter. Então eu jogava e continuo a jogar futebol pelo amor que tenho ao futebol. Você falou que todo mundo queria que você viesse jogar no Brasil. Teve alguma chance disso acontecer alguma vez? Não, teve. Quando o JJ esteve no Flamengo, eu falei com o JJ. Nossa senhora, você vai falar isso agora? Os flamenguistas vão pretender jogar no Flamengo, né? Falamos ao telefone, mas entretanto depois não chegámos a acordo. 2019 isso então? Né? 2019, eu estava no Besiktas ainda, estava na Turquia, quando eu falei com ele, e depois entretanto as coisas não adiantaram, não foram para a frente, e ele acabou por ganhar tudo e fazer história aqui no Flamengo, né? Eu sempre disse isso e vou dizer aqui novamente, é o melhor treinador português. É mesmo. E depois dele começou... Não, para mim, ok, podes falar do Mourinho. Para mim o JJ é o melhor treinador. É mesmo. É o treinador que mais entende de futebol, é o JJ. E ele está agora na Arábia também, uma sequência impressionante. Tu tens que ver que onde ele vai, ele ganha. Onde ele vai, ele ganha. Incrível. A realidade é essa, onde ele entra, ele ganha. Cara, essa é uma situação com o Flamengo que o pessoal até hoje, é porque agora o Felipe Luiz está bem pra caramba, mas ele, cara, que coisa. Aquele time ali, nos últimos, 15 anos, foi o melhor time. Vamos ser sinceros, hoje em dia o futebol brasileiro aposta muito no treinador português, né? Mas foi o JJ que abriu essa porta. Foi, com certeza. Ele veio cá, ganhou tudo que tinha para ganhar, e não era só ganhar, é que o Flamengo jogava muito a bola. Muito. A gente, no Campeonato Brasileiro, passa lá em Portugal os jogos todos. E a gente via o Flamengo a jogar. E tu vias, é brincadeira jogar contra o Flamengo. Tu já sabias antes do jogo que o Flamengo ia ganhar. Ia ganhar. Né? Só não ganhasse se acontecesse uma tragédia, né? Só se acontecesse uma coisa fora do normal. De 3, de 5 de times que eram bons, cara. Você fala assim, tu a única coisa que tinhas que pensar era como é que vai ficar, se é 3, se é 4. Era a única coisa que tu não sabias. Estavam num nível muito Agora alto. Que eles iam ganhar, já toda a gente sabia que eles iam ganhar. Impressionante. Por isso, para mim, eu já disse isto há muito tempo atrás e volto aqui a dizer, para mim, o melhor treinador português é o JJ. Depois dele até o Abel ganhou muito com o Palmeiras. Não, o Abel é bom, o Arthur Jorge ganhou agora com o Botafogo, mas também... Estão longe do JJ. Mas também não precisava ser, agora todos, muito português aqui, né? Muito. Agora daqui a pouco o brasileiro não tem nem mais emprego aqui no Brasil. Mas alguns não deram certo também, até porque não é todo mundo que tem a capacidade dele, né? Não, o JJ é diferenciado. Tem um feitio complicado, é muito exigente. Eu nunca treinei com o JJ e eu gostava de ter treinado com ele. Porque eu acho que ia aprender muita coisa com ele. Ele é um cara que a seleção brasileira, tem gente que
pensa nele na seleção brasileira. Não sei como seria sem o mesmo dia a dia de um clube, né? Mas é diferente. É diferente. Se encontrar de vez em quando é diferente, mas o JJ é fera. Você falou que não ligava para futebol quando era pequeno, mas depois você tinha ídolo assim? Você tinha um cara que você falava, pô, que esse cara é bom demais? Ou não nem ligava? Não, tinha. Durante muitos anos e tive. Eu agradeço a Deus todos os dias. E eu não digo isto para parecer bem. Eu todos os dias meto os meus joelhos no chão e agradeço. Eu, a minha mulher, os meus filhos, a gente agradece tudo o que se passa no dia a dia de nós, né? Então, e eu quando olhava para os craques que havia na altura, o meu ídolo era o Figo. Era o Figo? Era. Caramba. Era aquele jogador que eu dizia, eu gostava de ser como este jogador. Então Deus comigo sempre foi tão bom que me deu o prazer de jogar ao lado do meu ídolo. E de hoje em dia ainda ser amigo do meu ídolo. Nossa Senhora, que legal. Então isso aí marcou muito no meu mundo do futebol, na minha história do futebol. E isso aí eu tenho que agradecer a Deus, porque o mundo do futebol é complicado. Para tu chegares a um nível elevado é muito complicado. Gratidão, né, cara? Gratidão é importante. Não, gratidão tu tens de ter sempre. Com as pessoas que te ajudam e que estão contigo nos momentos maus. Porque quando tu estás bem, todo mundo aparece. Fácil chegar, passarem-te as mãos nas costas, verdade, dizerem que tu és um craque, és um fenómeno. É fácil. Mas aquilo que eu acho é que, e por isso é que estávamos há pouco a falar, que as pessoas não podem esquecer daquilo que passaram, sabes? E das pessoas que estiveram ao teu lado. Sim. Porque eu vejo muita gente quando chega a um alto nível no mundo do futebol que se esquece das pessoas que te ajudaram naqueles momentos mais difíceis, não é? E que outras pessoas podem estar com a dificuldade hoje, você às vezes pode ser o cara que vai ajudar. Então, e que se calhar a ti hoje em dia não te custa chegar e dar o que seja, e tu não queres saber, sabes? Então isso a mim custa-me um bocado a entender, mas cada um faz a vida que quer. Às vezes uma palavra, às vezes um abraço, telefonema. Uma foto, um telefonema. É impressionante. Eu vou te contar uma história que se passou comigo. Eu saí do Besiktas, em 2012 e vou para o Dubai. Dubai ninguém falava no Dubai. Hoje em dia a Arábia Saudita virou moda, né? Mas naquela altura ninguém falava no Dubai. Sim. Então eu saio da Turquia e vou para o Dubai. Eu quando vou para o Dubai, o meu telefone não tocava. O meu telefone não tocava, ninguém me mandava mensagem, ninguém perguntava se eu estava bem, se estava feliz, se eu precisava de alguma coisa. É que você vê também quem é. Então, aí é que tu vês quem é quem, sabes? Então eu disse, ok, as únicas pessoas que eu posso contar é a minha família. Quando eu saio do Dubai e volto ao Porto, que toda a gente dizia que eu já tinha morrido, que já estava morto para o futebol, não sei o quê, eu regresso ao Porto e eu meti na cabeça, eu vou calar muita gente ainda. E comecei outra vez. Então quando eu comecei outra vez, as coisas começaram a correr bem, comecei a fazer golos, assistências e tal. E o meu telefone já começou a tocar outra vez. Só que o que é que eu fiz? Deixei de responder a toda a gente e mudei de número. Que é muita falsidade, né, também, né? Muita gente querendo... Porque assim, quando tu estás bem, tu vês todo mundo ao teu lado. E é aquilo que eu te digo. Tu quando estás bem, é fácil eu chegar perto de ti, dar-te um abraço e dizer, porra, cara, tu jogas muito, és fera, és uma máquina, és isto, és aquilo. Mas quando tu estás mal, coitadinho, podia ter sido, mas não foi. Podia ter sido, já era, agora já é, perdeu a oportunidade. Então, eu muitas das vezes eu via ex-jogadores a falarem de mim, a dizer que eu já estava morto. Isso me deixa louco, com um ex-jogador que fala depois. Então, e aquilo que às vezes me irrita é, como é que eu vou falar mal de ti se tu foste me acompanhar? Entendes? É complicado,
eu entendo, é a maneira deles sobreviverem, aparecerem. E podem continuar nos programas desportivos. Mas não tens que, sabes, não tens que passar por cima de ninguém para agradar a Tô lembrando todo aqui, eu tive mundo. um que falou pra mim assim, pessoalmente, porra, cara, tu era foda, tu jogava, cara, os caras não te davam poder, brincadeira, mas isso aqui, aí falando pro outro cara, isso aqui era brincadeira jogando. Aí eu vi na televisão, perguntaram de mim, era mais ou menos assim, né? Eu falei, filha da puta, é impressionante isso, cara, com a cara de pau que é assim. Mas é a vida não, assim, a vida é isto, assim, a vida é isto. Tu às vezes, e às vezes a minha família dizia, porra, quando tu sentes que estão a ser falsos contigo, sorri. Mas eu não consigo sorrir. É difícil. Eu não vou... Porque se tu estás a ser falso comigo, eu não vou conseguir ser falso contigo. É verdade. Me entendes? Então eu prefiro tu tens a tua vida, tenho a minha e... Sim, do que ficar fingindo amizade, fingindo... Eu não tenho que estar a sorrir para ti. Eu sou assim, eu se não gosto de ti, eu não te vou tratar mal. Sim. Não te vou faltar ao respeito, amigo, mas eu não preciso ser teu amigo. Entendes? Não preciso estar contigo e estar ali a limpar-te as botas ou ser puxar-saco para ti. É que a gente está especialmente num mundo hoje que é tudo muito... As pessoas não têm paciência para nada. Isso que eu falei do telefone, que a mulher já... Então, assim, qualquer coisinha que você faça, a pessoa já reage, tudo. Não sei se é rede social, o que é, que tudo é muito... Tudo ganha uma dimensão que não precisa, né? Então, eu acho que hoje em dia toda a gente está iludida, sabes? É muita ilusão de chegar a patamares em que tu não consegues chegar. A rede social sabes? Um pouco, né? Porque a rede social é uma mentira. Só mostra coisa legal, né? Então, tu vês alguém chorar na rede social? Eu não vejo ninguém chorar. Mostrando coisa ruim. Eu vejo toda a gente a mostrar carros, barcos, né? Hotéis, não sei o quê. Mas eu não vejo ninguém a chorar. Mostrar uma vida que nem tem às vezes, nem tem. Às vezes. Uma família a dar beijinho, isto... Velho, e depois fora das câmaras, nem se falam, mano. É verdade. Então, isso para mim não dá. O negócio da volta para o Porto foi que ano isso que você voltou? 2013. Porque você teve aquela coisa da Copa, você também bateu na trave, sempre não ia. Você foi 2018 foi a primeira, né? Foi a que você faz aquele voo de trivela então, aí na seleção eu também nunca entendi o porquê de ficar de fora. Porra, ninguém entendia, né? Em algumas delas ninguém entendia. Porque imagina, houve anos, principalmente no Porto, eu fui considerado o melhor extremo, o melhor jogador da liga e chegava a hora de ir para o Mundial e ficava fora. Se fosse no Brasil, eu ainda acho que tinha quantidade de talento, mas em Portugal, eu acho que você tinha... Então, todo mundo dizia que tinha. Uma vez eu dei uma entrevista e eu disse, eu não sei o que é que eu tenho que fazer mais para poder estar no Mundial. Eu não sabia o que é que tinha que fazer mais. Essa de qual ano? De todas. A do Brasil você não veio, você tinha uma pré-lista lá, não foi essa? Eu fiquei fora de 2010, 2014. Teve uma que era o Filipão, não? Qual era? 2006, creio. 2006 foi que meu pai era treinador do Japão. Com o Scolari fiquei fora, só fui aos europeus. Não, 2006 foi que o Brasil foi eliminado pela França, Thierry Henry. Que meu pai era treinador do Japão. Não era o Filipão, não. Não, era? Não, em Portugal. Portugal não, era o Portugal, Filipão. Isso mesmo. Não, do Brasil. O Brasil era o Parreira. Estou a dizer, em Portugal era o Filipão. Era o Filipão. O Filipão entra em 2004. Vai à final do Europeu em Portugal. Da Euro. Perde. Sim, da Euro. Depois, 2006, Mundial, fico fora. Vou a 2008 Europeu. 2010, fico fora. Mas você ganhou uma Euro, né? Você estava na Euro. Como é que você ganhou? Aí 2016 eu ganho. 2016. Aí eu estou com o Fernando Santos. Que você fez um gol contra a Croácia? Não, que você fez um Croácia, gol decisivo e tal. Isso, E depois vou a 2018, foi o primeiro e único Mundial. Que eu faço o gol de trivela com o Irã. Contra o Irã, contra o golaço. Pegou o Quaresma, dá uma gingada, fez tabela boa, entrou na área, pode bater pro gol! Gol! Portugal saiu em que? Oitavas. Oitavas? Foi contra quem? Uruguai. Quanto foi esse jogo? Foi pênalti? Não. Foi. Portugal parecia que sempre teve uma semifinal, mas assim, é muito, né, não conseguia, né? Sempre... Nós sempre tivemos grandes jogadores,
mas não conseguíamos chegar ao título. Sempre faltava algo. Sim. Agora, assim, em 2016 começou a correr mal para caraças também. A gente, os primeiros 3 jogos, 3 empates. Depois jogámos com a Croácia, ganhámos no prolongamento. Depois jogámos com a Polónia, ganhámos em penaltis, que eu também marquei o último penalti. Sim. E depois fomos para as meias finais, que aí ganhámos 2-0, foi o Cris que faz gol de cabeça. E depois a França, onde toda a gente... Mas torneio é assim mesmo, né? Não, a Itália em 82 foi campeã, empatou os 3 primeiros. Então. Torcida, o país inteiro massacrando, os caras foram campeão no final. Nós os primeiros 3 jogos empatámos. Portugal estava a dar cabo da nossa seleção. E então os jogadores que tiveram connosco já estavam a criticar todo mundo. Todo mundo. Então é isso que eu digo. Tu podes ter a tua opinião, porque todos nós temos opiniões diferentes, mas não tens que faltar o respeito a ninguém, sabes? Infelizmente. E infelizmente eu acho que eles esquecem um pouco a merda que fizeram também lá atrás. Entendi. Porque tu também jogadores, isso é pior. Porque tu também já quando é jornalista normal, tu vai dizer jogador, aí eu acho tranquilo. dose. Agora, quando tu foste jogador e depois vais criticar o outro, tu também já fizeste coisas lá atrás que também não foram boas. Eu acho ainda pior quando é um cara que foi criticado pra caramba e agora tá lá metendo pau em amigo, em cara que jogou. O futebol é uma brincadeira. Vem cá, você falou do Figo, mas assim, o Figo era o teu maior ídolo, mas assim, dos brasileiros, quem eram os que você mais curtia quando era novo, assim, que você gostava? Eu comecei a ver o Barcelona por causa do Romário. Do Romário. Do baixinho. Que foi uma época muito, muito grossa. Mas o baixinho. Barcelona teve uma sequência de brasileiros. Não, mas o baixinho era terrível. Depois o meu irmão gostava muito do Rivaldo. Que ontem deve ter ficado, você com ele ontem. Rivaldo, o meu irmão adorava o Rivaldo. O Rivaldo jogava demais. E então, depois eu também tive o prazer de jogar, que para mim foi o melhor de todos com quem eu joguei, que se chama Ronaldinho Gaúcho. Esse para mim foi... Não, esse foi o melhor com quem eu joguei. Tive o prazer de jogar com muito craque durante a minha carreira. Mas chegando ao Ronaldinho... O Ronaldinho, eu acho que... Ele teve 2, 3 anos, assim, bem. Mas naqueles 3 anos... Não. Eu acho que eu nunca vi alguém fazer o que ele fez em tão pouco tempo. Nunca vi. Fez coisas que não é normal. Não é normal. Num jogador de futebol, sabes? Acho que foi tão acima que depois ele não conseguiu continuar. Não é possível, cara. Porque quando a gente treinava... Ele fazia coisas, tu ficavas a olhar e dizia, como é que ele fez isso, sabes? Você que era mágico achava isso, imagina. É um jogador muito diferente, muito à frente, sabes? Muito à frente de todos. Você acha que parece até que é mentira, né, cara? Você faz coisas que você fala, meu Deus do céu. Depois tinhas o Ronaldo Fenómeno, que para mim também era um super craque. Não, tu brasileiros tinhas jogadores incríveis. Incríveis, né? Tinha jogadores incríveis. Agora vem cá, eu preciso falar do Besiktas, porque toda vez que você bota alguma coisa, vem lá 500 torcedores do Besiktas, vem pro Besiktas. Você já parou e o cara continuou. Então, eu digo sempre, há dois clubes, não, 3, porque o Sporting também me marcou muito e foi importante na minha carreira, né? Porque foi a minha formação para o futebol sénior, né? Foi o Sporting que me abriu a porta. Então eu tenho 3 clubes em que me marcaram muito a minha carreira. E o Porto e o Besiktas são os clubes que eu neste momento posso dizer que é os clubes que eu amo. Sabes? Legal. O Besiktas foram anos incríveis. Você parou em 2022, não foi? No Vitória, né? Foi o último, no Vitória de Guimarães. Mas até hoje você está em forma de que podia estar jogando. Sim. Cara, eles pedem até hoje para você voltar, né? Isso é uma coisa incrível, cara. Assim, então, E eu também estou a tentar, e estamos agora a conversar com o clube, fazer o meu jogo de despedida, que eu nunca fiz. Eu saí do futebol e eu nunca me despedi do futebol. Eu nunca disse, chegou, é o fim.
Acho que é por isso que fica todo mundo achando esperança de ser... Então, toda a gente ainda tem essa esperança de eu voltar a jogar. Eu não vou voltar a jogar, mas um jogo de despedida, fazer um Besiktas Porto, ou um Porto Besiktas, eu quero fazer. Jogar um tempo em cada time, é esse. 40 minutos num lado, 40 minutos no outro e... O problema é onde vai ser isso. Então, eu quero fazer nos dois. Quero fazer um na Turquia e quero fazer um no Porto. Pô, ia ser bonito. Porque eu acho que são os clubes que me marcaram muito. Como é que o jogador de futebol, ele sempre pensa, é uma carreira relativamente curta, né? Porque o ator, ele pode ir até 80 anos, 90 anos, o jogador de futebol lida com o corpo. O que você pensa? Como é que é o que você anda fazendo hoje? Você tá só assim... Não, então, eu todos os dias eu treino, né? Vou ao ginásio, vocês dizem academia, né? Academia, vai pra academia. Você é ginásio. Então nós é ginásio. Academia, então, vai pra academia. Eu faço sempre o meu trabalho. Você é ginásio. Depende, né? No dia do jogo das estrelas, o cara vai pra praia. Porra, aí é complicado. Tava na academia um dia antes, tava na praia, mas tudo bem. Não, é normal. Jogar com velho. Sacanagem. É só que 71 anos, cara, tranquilo. Né? Não, então, normalmente vou sempre. Deixo os meus filhos na escola, vou comer com a minha mulher e depois vamos os dois para a academia. E depois aí é tratar dos nossos negócios, né? Que nós temos. Tenho a parte imobiliária das casas. Isso que eu ia te perguntar, o que você anda... Tenho a parte imobiliária, tenho algumas coisas que agora estou a pensar em lançar, que ainda não chegamos a um acordo para lançar, mas agora em 2025 estamos a pensar em lançar aí umas coisas. Eu ia perguntar se você ia trabalhar um dia com futebol, mas você não gosta nem de assistir futebol, eu não sei se você pensa em, tipo, não ser treinador, mas assim, trabalhar em clube, assim, eu gostava de trabalhar, não digo treinador principal, porque eu acho que não dava para treinador principal. Não é que eu não entendo o futebol, não é isso, mas eu acho que é difícil tu lidares com o ego dos jogadores. Eu não tenho muita paciência. Mas hoje em dia, né? Eu não tenho muita paciência para isso, sabes? Porque há muito jogador jovem que é muito mimado. Tens que andar com eles aqui, sabes? E isso para mim eu acho que ia me complicar a vida. Mas gostava de entrar numa equipa técnica e poder ajudar, por exemplo, hoje em dia tu vês muito jogador que consegue chegar no último terço do campo e cruza muito mal. Nossa, aqui no Brasil principalmente. Não podes cruzar. Fundamentos, né? Não podes cruzar assim tão mal. Se estás sozinho, calma. Levanta a cabeça, vê o que é que onde é que estão os teus colegas. E hoje em dia chegam no fundo e já pegam na bola e a bola para trás da baliza. Mas não sei se na Europa é assim. Agora no Brasil, meu pai batia, depois do treino, ficava batendo falta de 1 hora, 500 faltas. Agora, eles não deixam fazer nada. O fisiologista não deixa, dizendo que é ruim para coxa, que é ruim para não sei o quê, que é tempo, que é... Hoje em dia tudo é a tecnologia que mostra números e tal. Na Europa é assim também? Tem essa coisa? Não pode treinar depois? Depende do treinador, né? Depende do treinador. Mas sim, quase todos vêm com essa conversa aí, que se ficares a bater muito tempo, a perna fica inchada. Vai fazer aquilo, Isso para mim é palhaçada. Isso para mim é mentira. Tem que usar aparelhinho para testar a velocidade, medir. Mas isso é que vai dar cabo do futebol. Porque agora metem esses GPS aí e só querem correr 12 km. Então vamos para o atletismo, não é futebol. É impressionante, não cara, eu acho incrível. Se queres só correr, então vai para o atletismo. O futebol não é correr. Quem tem que correr é bola. Não és tu que tens que andar a correr. Concordo. Então, eu acho que o futebol mudou muito. Houve coisas boas, mas há muita coisa ruim. Tá virando muito celebridade, né? Tá sendo uma coisa meio... Futebol já não há magia, sabes? Um adepto quando comprava o bilhete para ir ao estádio era para ver o quê? Magia. Né? Às vezes aqueles jogadores, que o Ronaldinho, Fenómenos e não sei o quê, que faziam coisas diferentes. Sim. Hoje em dia tu vais a um estádio e vês quem?
Eu vi uma lista de quando 2005, 2006, que o Kaká ganhou, o Ronaldinho, não sei, a bola de ouro, os 30 primeiros. Você olhava, o 28º era, sei lá, Cristiano, Beckham, Buffon, Maldini, sabe? 30. Era absurdo. É que tu olhavas e qualquer um daquela lista podia ganhar. Drogba, Totti, não sei o que. Caramba. Os últimos 15 anos. Só tinha dois. Só Neymar, metias o Messi e o Cristiano. E depois metias mais um só para fazer o terceiro, mais nada. Não tinha nem competição. O Modric ganhou uma vez e nem tinha sido... Para mim, Depois, eu acho que o Xavi merecia ter ganho uma bola de ouro, não ganhou. Os dois jogavam muito. O Iniesta também merecia ter ganho e não ganhou. O Neymar merecia ter ganho e não ganhou. Mas fora isso, difícil. Não, fora isso. Não. O Robin da Holanda jogou muito uma Copa aqui e tal, mas assim, é difícil encontrar. Mas tu olha... 6 nomes é difícil. Os últimos 15 anos só dava Cristiano e Messi, não dava mais ninguém. É verdade. Enquanto há 20 anos atrás, tu tinhas uma lista que tu dizias, e agora, quem vai ser? Não é? Qualquer época do futebol. Não. Anos 80 era assim. Meu pai jogava Maradona, Platini, Boniek, não sei o que, porque o futebol mudou muito. O futebol hoje em dia é muito físico. Perdeu um pouco. É muito físico, muito tático. E uma coisa que eu não entendo é que agora a moda da tática de jogar com 5 virou moda, né? Só que assim, eu às vezes eu pergunto-me a mim mesmo, se eu entro num plantel, eu tenho que conhecer o plantel que eu tenho, os jogadores que eu tenho, certo? Eu não posso querer jogar com uma linha de 5 se eu não tenho plantel para isso. Se eu não tenho jogadores para jogar com esses 5. Querer que os jogadores se adaptem a você ao invés do contrário, né? Então, há aí coisas que eu não consigo entender como é que esses treinadores hoje em dia querem inventar o mundo do futebol, sabe? Eu acho o vocabulário muito engraçado. A gente começa a ver o cara falar da linha, de passar, de não sei o quê, do triângulo, parece que tem que pegar um dicionário para ver o que ele está falando. O que é isso, cara? Tá doido. O futebol mudou muito. Mas legal saber que você gostaria de trabalhar, então, numa comissão técnica. Eu gostava. Numa direção técnica. Como principal, não. Entendi. Não, como principal, não. Entendi. Agora, poder ajudar principalmente aqueles que jogam na minha posição, fazer-lhes entender certas coisas. Por exemplo, o jogador que joga na minha posição hoje em dia não vai num contra um. Já ninguém vai para cima. Eu, às vezes eu estou a ver o jogo, eu estou em casa e digo, vai para cima. Não vai para cima. Que a gente chamava de ponta aqui. Então, ponta. Joga para Gaúcho, onde estava lá, Denilson. Joga para trás, joga para o lado. Joga para trás, joga para o lado. Pega na bola e vai para cima. É o medo de perder a bola, o treinador. Vais falhar, claro que vais. Normal. Falhas uma, duas, a terceira, vais passar. Porque vais passar uma. E depois é levantar a cabeça e saberes decidir. Seja uma pergunta, você não acha que podia ser igual ao futebol americano? Por exemplo, você tem um centroavante. Você podia ter um cara, um ex-centroavante, matador, que vai lá só para treinar com os centroavantes. Então. Fazer um defensor para treinar, cada um numa posição. Por exemplo, o Henry teve na seleção da Bélgica, certo? Acho que foi. Então, o trabalho dele lá era o quê? Trabalhar os avançados. Sim. O Lukaku e companhia, né? Então, eu acho que o mundo do futebol devia ter sempre um jogador dentro do campo para ensinar certas coisas a jogadores que jogaram na posição dele, entende? Na posição que ele. Meteres, por exemplo, o Pep, que abandonou agora o futebol. Sim. Devia estar no Porto, na equipa técnica, para poder treinar os centrais, sabes? Sim. Primeiro, porque é um jogador que toda a gente adora, é um jogador que tem o ADN do clube, entende? Foi um profissional incrível e é um jogador que vai ensinar muito a estes jovens. Então, devia lá estar, entende? Sim, e esses pormenores ajudam muito estes jovens agora, porque estes jovens, é o que eu digo, há uns com uma personalidade forte, mas há outros que são muito mimados. Sim.
Ninguém pode dizer nada, já ficam amuados, já... Daqui a pouco você vai ter que dar instrução para o assessor para ele passar para o cara. Né? Tem 30 assessores no cara. Fala com o meu assessor, fala com o meu empresário, fala com o meu... Porra, cara. Aí fica difícil. Aí fica difícil, entende? Então eu acho que todos os clubes deviam ter jogadores que marcaram uma geração dentro da equipa técnica para poderem ajudar estes jovens. Concordo. Cara, queria te agradecer muito de você ter vindo aqui. Primeiro te dar parabéns pelo quem você é, pelo jeito que você é, as coisas que você está falando, que são importantes para quem está ouvindo, para quem está começando. Vou contar uma coisa que eu achei muito legal, que a gente começou a falar ano passado, de você vir para cá para o jogo. E você queria vir, mas tinha aquele lado da família, e você, não sei, e tal. E a gente falou, você sempre foi atencioso, a gente sempre falando. E aí tudo bem, passou o Natal, teve o jogo. Não sei se você lembra, mas você mandou uma mensagem para mim perguntando, cara. Perguntando não, você botou assim, espero que tenha sido tudo bem no evento, tenha corrido. Pô, aquilo ali me deixou, cara, eu falei, puta, isso é um negócio que eu não esqueço, cara. E aí eu fiz questão, falei, você tem que vir aqui ano que vem, pelo amor de Deus, você passar pela essa experiência de estar aqui. Então, cara, eu tô muito, muito feliz que você veio, o sacrifício, sei que agora tem que voltar por causa de um problema lá na família. Mas assim, o sacrifício que você fez para estar aqui, para estar ali no Maracanã, para sentir o calor, o amor dos brasileiros, foi muito legal, foi muito bonito. Eu sou muito grato a você ter feito isso. E você sabe que sempre que precisar da gente aqui, pode contar qualquer coisa. Não, eu é que agradeço, porque em primeiro lugar, realizaste um dos meus sonhos, que era jogar no Maracanã. Sempre. Havia 2 estádios que eu gostava de jogar, que era o Maracanã e o Bombonera. Bombonera também deve ser fogo ali. Viu Maradona lá ficava lá. Então, esses 2 estádios foram 2 estádios que eu nunca joguei. Mas o do Maracanã impressionou-me. Eu estava a dizer ao Júlio César. Este estádio aqui num jogo quente deve ser incrível. O ambiente deve ser incrível. Então, em primeiro lugar, isso. Parabéns, obrigado por me realizar esse sonho. Pô, que bom saber que eu vou... E depois, obrigado pelo carinho, pela maneira como trataram a mim e a minha família. Por isso, tu precisas de mim, já sabes. Tens o meu número. Obrigado. Não, você agora veio uma vez, você pode vir, se quiser vir todo ano, só falar, você me fala que você vem. Tens o meu número, convidas-me, eu venho. Pô, obrigado. Meu irmão, obrigado mais uma vez, cara. Um grande abraço, bom retorno. Um brinde aí, cara, a gente. Obrigado, cara.